Paz de Cristo Jesus, meus irmãos, um ótimo dia para a tua vida. Que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente, você e toda a sua casa. Que você venha fazer a diferença nesse mundo que está caído no pecado. E que você venha reconhecer, você que está afastado, que há um Deus no céu que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer em morte de cruz, para que eu e você venha ter a salvação ou a vida eterna. Quero deixar aqui um texto bíblico para nossa meditação. Creio que vai ser de bênção para a nossa vida, porque a palavra é que liberta. A Bíblia diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo e é Ele que liberta o mais vil pecador. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo por Lucas, capítulo 19, e no versículo de número 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um texto bastante conhecido no meio cristão, e o tema desse texto nós podemos classificar ele como um encontro da salvação. O encontro da salvação. Jesus, ele é o Salvador do mundo. É ele que leva o ser humano até Deus. A Bíblia, ela relata no Evangelho de Jesus por João, no capítulo 14 e no versículo 6, nós vimos Jesus se declarando como o caminho. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chegará ao céu senão por Jesus. Jesus é o único mediador entre o ser humano e Deus. Por isso, quando ele diz sua palavra, que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, é porque precisamos conhecer a Cristo. E se você está afastado, se você se encontra afastado de Cristo, por algum motivo você parou na caminhada, o Senhor, através desse vídeo, ele vai falar contigo. Está faltando um pouquinho de tempo para o Senhor voltar. E eu preciso estar em comunhão com Cristo. Nesse texto, a conexão entre o final do capítulo 18, se nós formos observar o Evangelho de Jesus por Lucas, a gente vai observar no final do capítulo 18, no versículo de número 35. Lucas capítulo 18, versículo 35 ao 43, nós vai ver a passagem do cego de Jericó. Aí diz assim, no final do capítulo 18 e o começo do capítulo 19, as passagens são bem claras. Ambos os relatos se referem a fatos ocorridos em Jericó, na cidade de Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade, próximo ao Rio Jordão e do Mar Morto. Era dominada por muitas palmeiras, ou adornada por muitas palmeiras e fontes de água quente. Era uma cidade de inverno dos reis e residência
predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Jericó significa lugar de fragrância. Naquela cidade foi construída um teatro e algumas coisas atrativas para o povo. A cidade era considerada uma cidade de lazer, de luxo, do comércio. Era uma cidade riquíssima, a cidade de Jericó. Estava agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Ou por Deus, por que não? A cidade de Jericó agora ela é visitada por Deus, porque Jesus quer dizer Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Quer dizer, o Deus que fez o céu e a terra, estava agora, através de seu Filho Jesus Cristo, visitando a Jericó. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade. A oportunidade de Deus para aquele povo era uma oportunidade que Deus estava dando ao povo de Jericó. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante que diz assim: sem Deus nada podemos fazer. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós que servimos a Cristo, confiamos no Senhor dos Exércitos, esperamos nele. Aquela cidade parecia que não tinha nenhuma dificuldade. Era a cidade do comércio, era a cidade de inverno dos sacerdotes, das autoridades daquela época. Era considerado um paraíso aquela cidade, mas havia alguém com vazio no seu peito, no seu coração, que era Zaqueu. E no meio desse caminho, na trajetória de Jesus chegar à cidade ou sair da cidade, ele encontra também com outro homem que precisava também do socorro, o cego Bartimeu. A gente vê esses dois encontros, final do capítulo de número 18, do versículo 35 do capítulo 18 de Lucas, ao versículo 43, a gente vai ver a história do cego Bartimeu. E do capítulo 19 adiante, a gente vai ver a história de Zaqueu. Esses dois relatos se encontram na mesma cidade. Vamos lá. Era a oportunidade daquela cidade, daquele povo. Deus estava visitando, do povo se entregar, esquecer, aleluia, aquilo que era passageiro, que era aquela riqueza. Tudo aquilo em Jericó ia ficar, tudo aqui nessa terra vai ficar. Mas nós vamos subir para morar com o Senhor para todo sempre. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Era a única oportunidade. O próprio Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, estava passando aquela cidade pela última vez. Por que pela última vez? Ele estava indo para a cruz. Naquela semana ele seria morto, ele ia se entregar. Ele estava passando pelaquela cidade e não ia mais passar por aquela cidade mais, porque ele ia se entregar, porque ninguém matou Jesus. Ninguém tem poder de matar Jesus. Jesus doou a sua vida por mim e por ti. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e versículo 16, que diz: Deus, ele deu o seu único filho, o filho unigênito, para morrer em morte de cruz. Quer dizer, foi uma doação. Jesus se doou por nós, por mim e por você. Nós já era culpado. E Jesus foi lá e pagou o preço. Nós estava condenado. Aleluia. No capítulo 3 de Gênesis, a gente vê a queda do homem e a gente carregou esse pecado. Mas no Novo Testamento, o Antigo Testamento todinho falava sobre essa redenção, que Jesus vinha e ia pagar esse preço por causa da queda de Adão. E agora, Jesus ele está ali indo para a cruz. Uma semana depois ia se entregar. Era a oportunidade de Jericó, aleluia, daquele povo se render aos pés do Senhor. Vamos lá para nós entender essas duas passagens, capítulo 18 de Lucas
versículo 35 ao versículo 43, fala sobre Bartimeu. E no capítulo 19, a gente vai ver falando sobre Zaqueu. Mas diz assim: aquele era o dia da oportunidade de Jericó. E quantas vezes nós falamos da palavra do Senhor, dizendo que Deus tem um propósito de salvação na tua vida. Sabe o que é salvação? Quer dizer livramento. É tirar você de um lugar que você está correndo um risco e colocar no lugar seguro. Deus quer te salvar, quer te livrar dos maus caminhos. A Bíblia diz assim no Salmo 37 e no versículo 5, ele diz assim: entrega ao teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o mais fará. No Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O Senhor, ele está sempre para nos socorrer quando nós estamos passando por um momento difícil. Foi por isso que a leitura que nós lemos neste dia, no capítulo de número 19, do Evangelho de Jesus por Lucas, versículo 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Tem um versículo na Bíblia que Jesus, ele diz para os fariseus que os doentes precisam de médico, mas os que estão sãos não precisam. E Jesus veio para os doentes, para os necessitados, para aqueles que ele estava precisando de um milagre da parte do Senhor. E aqui a gente vê o socorro do Senhor indo ali a Jericó. Aleluia. Vamos lá. Aquele dia era o dia da oportunidade, ou de oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó, porque Jesus era o Salvador e estava passando naquele lugar. Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. Uma cidade rica, uma cidade que o povo estava iludido. O nome dela é um nome maravilhoso: lugar de fragrância. Jericó quer dizer lugar de fragrância. Quer dizer, o povo estava, aleluia, com os olhos espiritual fechados para Deus. Mas Jesus passava, a oportunidade estava lançada. E se você está afastado, está iludido com alguma coisa desse mundo, tantas coisas boas, mas passageira. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é eterno. É por isso que precisamos fazer uma análise da nossa vida. Você conhece aí muitos famosos que ganharam muitos dinheiros, fizeram muito sucesso, mas quando morrem não leva nada. E está escrito no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo número 7, versículo 13, e o versículo 14, que só há dois caminhos, não há plano B. Não há como você dizer assim: vou ficar em cima do muro. Não. Um caminho que leva à salvação, ou à vida eterna com Jesus, ou o caminho que leva ao inferno, ou a vida eterna de sofrimento, porque aqueles que não vai ser salvos vai ter vida eterna. Mas há uma diferença entre os salvos com Cristo e aqueles que vão para a perdição eterna, vai sofrer eternamente. É por isso que você precisa acordar espiritualmente e olhar para as coisas de cima, as coisas do céu, que é eterna. A Bíblia até chega a dizer que é melhor juntar tesouro no céu, porque o ladrão não vai e rouba, nem o ferrugem vem corroer, nem a traça, porque o que a gente junta aqui na terra, tudo vai ficar. Se você conhece alguém que morreu e levou seu carro, levou sua casa, levou sua conta bancária, é você que conhece, que eu não conheci ainda ninguém que vai morrer e vai levar alguma coisa. Temos que pensar nisso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você está perdido em alguma coisa, ou se você está vivendo, sendo um religioso, mas não buscando a Cristo verdadeiramente, porque está escrito no Evangelho de Lucas, ou Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 18, versículo 18, que fala sobre o jovem rico, que ele vai ter um diálogo com o Senhor, uma conversa com Jesus, e ele pergunta o que ele poderia fazer para herdar o céu.
E o Senhor disse: não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: não, desde a minha mocidade eu faço tudo isso. E Jesus, olhando para o profundo, para o íntimo daquele jovem, ele te falta uma coisa. Aquele jovem era muito rico, era apegado ao dinheiro. E aí só vai Jesus dizendo para ele: vende tudo que tem, reparte com os pobres, vem a mim e tu vai ter a vida eterna, tu vai ter um lugar no céu. Aquele jovem que estava alegre, confiante, com um sorriso no rosto, olhando para Jesus tão alegre, quando Jesus disse assim: vende tudo que tens, tocou naquilo que ele mais gostava. E Jesus é a primícia, Deus é a primícia em nossa vida. Temos que servir a Ele de todo o nosso coração. E a Bíblia diz que aquele jovem sai muito triste e não volta mais. E Jesus dá uma lição aos discípulos. Temos que ter um cuidado. O dinheiro não pode ser o nosso Deus. Deus dá o dinheiro para nós administrar, mas temos que ter esse cuidado. E aqui, essa cidade de Jericó era uma cidade que oferecia muita coisa, era muito atrativa. E aquele povo ali, ele estava cego espiritualmente, mas havia um homem que tinha poder. Era um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ficava na alfândega, no lugar onde vinha todo o recurso da coleta dos impostos. Mas ele sentiu a necessidade, ele ouviu falar de Jesus e ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo. Ele disse: não, minha vida tem que ter mais coisa, mais importante, que era Jesus, que preenche, aleluia. O vazio do nosso coração é o Senhor. Tem gente que está dormindo tomando remédio, tem gente que para dormir tem que usar drogas, tem gente que tem que fazer alguma coisa para ser feliz. E quando você aceita Cristo, Ele preenche o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas sem um equilíbrio emocional, mas o Senhor, Ele pode fazer coisa tremenda na tua vida, se assim você crê. Aí vamos lá, falando sobre esse encontro, porque é duas passagens, mas no caminho de Jericó. E nesse caminho, para nós entender, mas dois homens nos chamam a nossa atenção naquela cidade, na cidade de Jericó. Eu creio, pela fé, que nessa passagem de Jesus por Jericó, como era o dia mais importante de Jericó, era a visitação de Deus naquela cidade. Creio eu, a Bíblia não relata, mas creio eu que não só foi salvo Bartimeu e Zaqueu, não. Creio eu que muita gente se entregou a sua vida para Jesus, porque lá em João, se eu não me engano, capítulo 22, versículo 25, Evangelho de Jesus por João, capítulo 22, versículo 25, fala que nem tudo que o Senhor fez foi escrito na Bíblia, porque assim ia ficar a Bíblia muito extensa. Quer dizer, há milagres que aconteceu na Bíblia que não foi relatado, mas o Senhor, Ele realizou esse milagre. E creio eu que na cidade de Jericó, a visitação de Deus naquela cidade, porque Jesus era o Emanuel, Emanuel quer dizer Deus conosco, quer dizer que não só foi só Bartimeu e Zaqueu, não. Creio eu que algumas vidas se entregaram para Cristo, se renderam, porque ali o Senhor estava indo para a cruz, era a última, aleluia, passagem ou visitação de Deus naquela cidade, porque ele ia se entregar para morrer morte de cruz. Mas dois homens chamam a atenção naquela cidade, vamos lá, um rico e outro pobre, quer dizer, o rico, Zaqueu, o que não tinha dinheiro, pobre, era Bartimeu. Um era uma beira do caminho e o outro estava empoleirado em uma árvore. O na beira do caminho era o cego Bartimeu. O que estava empoleirado ou em cima de uma árvore era o ricão, o que chamava poderoso ali em Jericó, Zaqueu. Para se encontrar com Jesus, todos dois estavam
Eram duas pessoas totalmente diferentes, mas as duas pessoas tinham sede de conhecer a Jesus. Eu acho isso lindo, porque Deus, ou o próprio Jesus, não faz acepção de pessoas. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser preto, você pode ser branco, você pode ter olho verde, olho preto, você pode morar num lugar, aleluia, que ninguém dá valor, você pode morar num lugar que todo mundo acha bom. Jesus sempre ele vai amar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. E aqui a gente vê uma diferença muito grande desses dois personagens, nessas duas passagens. Mas Jesus, ele tem um encontro com esses dois e salva. Aleluia. Um precisou se levantar. O cego Bartimeu estava mendigando, sentado, aleluia, no caminho de Jericó. E ele precisou se levantar para encontrar com Jesus. O outro precisou descer. Zaqueu estava numa árvore, numa figueira brava. A Bíblia diz que ele precisou descer para encontrar com Jesus. A diferença, Bartimeu precisou se levantar e Zaqueu precisou descer. Um era esquecido, cego Bartimeu, porque naquela época quem tinha alguma deficiência era considerada como maldito ou amaldiçoado, era como um pecado do seu pai ou da sua mãe, e aquela criança nasceu com alguma deficiência. Ele era esquecido, ninguém queria se aproximar do cego Bartimeu. Mas Jesus foi lá e deu vitória. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que tu está passando, que alguém não quer se aproximar de ti, mas lembre que há um Deus no céu. A Bíblia diz, aleluia, no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, nem seus ouvidos agravados para que não ouça. A mão do Senhor Jesus está estendida, aleluia, para salvar neste dia. O seu ouvido está atento. Alguém não pode te escutar, alguém não pode estender as mãos para você, mas há um Deus no céu que diz assim em sua palavra, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está com a mão estendida, a sua mão poderosa, a sua mão de misericórdia, para, aleluia, te socorrer. E seus ouvidos estão atento para ouvir o teu clamor e resolver a tua dificuldade. Salmo 40, o nosso irmão Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Se você clamar, o Senhor vai se inclinar, vai ouvir o teu clamor e vai te responder com vitória. Mas precisa dar o primeiro passo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, é uma condição, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, condição, é condicional. Se você ouvir, mas não abrir a porta, não vai acontecer nada. Mas se você ouvir e decreto a palavra do Senhor e abrir a porta, a sua vida vai ser transformada. A Bíblia diz que o Senhor ceará com ele e ele comigo. O Senhor vai ter comunhão com essa pessoa. Você vai passar agora a ser templo e morada do Espírito Santo, irmão de Jesus, filho de Deus e herdeiro do céu. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. E aí ele vai começar a trabalhar, a tirar tudo que não agrada a ele. E vai começar a te dar uma nova vida, um novo falar, um novo andar, uma nova veste. E você vai ficar agora irreconhecível para o mundo. Alguém que lhe viu 3 meses atrás vai ver o que aconteceu com você. E você assim: eu conheci a Jesus, abri a porta do meu coração e ele entrou e fez morada. E agora sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Precisamos ouvir a palavra e não ficar só como um ouvinte. Precisamos conhecer a Jesus mais. Eu lhe garanto, se você der uma oportunidade a você mesmo, porque Deus não precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Se você der uma oportunidade a você mesmo, o Senhor vai fazer grande coisa na tua vida. Mas para isso, você precisa abrir a porta do teu coração. Vamos lá. Continuando. Aleluia, um era esquecido, o outro era odiado.
Aí diz mais assim: podemos ver que Deus não faz acepção de pessoas, mesmo tendo condições diferentes de Zaqueu e Bartimeu. O Senhor, ele agiu na vida do cego Bartimeu e também agiu na vida de Zaqueu. O cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Eu acho interessante que o cego, mesmo não enxergando, ele ouviu a falar de Jesus, e eu creio que ele já tinha ouvido a falar que vinha um Messias, o Salvador de Israel, e ele creu, porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele estava ligando, porque o Messias vinha da descendência de Davi. Ele estava reconhecendo Jesus como Messias. E ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus, ele não para, continua andando. E alguém se incomoda. Muitas vezes eu e você aceita a Jesus ou procura buscar o Senhor, e alguém olha para a gente e diz assim: não, agora ele quer ser o santinho, quer ser o santarrão, ele agora está se escondendo na igreja, mas não entende que o Senhor, ele tem falado ao nosso coração. A transformação não é de fora para dentro, a transformação do ser humano quando aceita Jesus é de dentro para fora. Vamos ser mal compreendidos, mal entendidos, vamos ser murmurado. Alguém não vai aceitar, até diz assim: dou 1 mês, dou 2 meses. Ele não vai passar 6 meses não na igreja não, porque ele está se escondendo. Mas esquece que o Senhor começa a trabalhar em 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo 17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como eu já recitei esse versículo: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, livre do pecado, livre da velha vida que nós, aleluia, andava em outrora. Quer dizer, o Senhor, ele está pronto para te dar uma nova vida, porque a leitura que nós lemos diz assim, que o Filho do Homem veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas vezes alguém diz assim: ele ou ela é a ovelha negra da família, ele ou ela é causa perdida. Mas esquece que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Você está entendendo? Quando alguém diz que é causa perdida, que é ovelha negra, o Senhor vai lá dar um banho de sangue, transforma. Aquela pessoa que era tímida, aquela pessoa que não sabia falar, começa a pregar o Evangelho de Cristo, e alguém olha assim e diz: não, não é normal não, é sobrenatural, porque não tinha condição daquela pessoa chegar onde chegou. Aleluia! É porque Deus, ele tem o poder de transformar. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem como. Se Deus quer operar na vida do ser humano, aquele que alguém diz assim, ele não vale mais para nada, o Senhor traz à existência aquilo que não existe, e diz assim: ó, estou te dando um nome, estou colocando palavra em tua boca, estou te dando uma nova vida. Aquele que era chamado por vulgo aí no mundo, como diz, apelido, começa agora a passar a ser irmão. Alguém passa assim: Pai do Senhor, meu irmão Marcelo, Pai do Senhor, meu irmão José, Pai do Senhor, meu irmão Dimas. Aquele vulgo vai tirar, porque você vai ter uma nova vida em Cristo. O respeito que você não tinha, você vai começar a ter, porque é Deus que vai lhe dar isso aí. Os outros vão ver Deus na sua vida, você não vai precisar estar justificando a ninguém. O Senhor, ele vai te dar o nome, assim você crê. Aí o cego Bartimeu, ele começa a clamar, mas alguém se incomoda, porque quando você está no caminho certo, você muitas vezes não tem amigo, tem poucos amigos para te dar conselho, muito difícil.
Quando você está no caminho da perdição, é tanta gente do seu lado. Você lembra do filho pródigo? Que ele se afasta da casa do pai. A Bíblia diz que ele arruma muitos amigos. Mas quando ele perde tudo, os amigos saem de perto dele e ele passa até fome. E eu entendo que no século 21, o tempo que nós estamos vivendo, só valemos o que nós temos. Se você não tem nada, ninguém quer se aproximar de você. Mas com Jesus é diferente. Você tendo ou não, ele vai estar do seu lado. Aleluia. A Bíblia diz que aquele cego começa a clamar. Alguém se incomoda, porque vai se incomodar, porque nós, filho da luz, servo do Senhor, ele anda contramão deste mundo. Aleluia. E vamos ser odiados. A Bíblia diz que vamos ser odiados por esse mundo. E eu não estou nem aí. E nem você que serve ao Senhor pode estar preocupado. A Bíblia diz no Salmo de número 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz ainda no Salmo de número 91, versículo 11, que Deus dá ordem aos anjos para nos livrar ou nos guardar em todos os nossos caminhos. É o Senhor que está conosco. É o Senhor que está na frente pelejando por mim e por você. E se você está afastado, neste dia você precisa, é uma necessidade de você voltar para Cristo. Porque você está correndo um grande risco de ficar, aleluia, a trombeta tocar e você ficar. Esse vídeo não foi por acaso. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. E você está ouvindo a palavra do Senhor. Aqui não tem chave de carro, aqui não tem chave de apartamento, aqui não tem dinheiro na conta, mas aqui tem a palavra, que é o suficiente. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão vos acrescentadas. Aí o Senhor, ele vai fazer conforme a sua vontade, buscando primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E se ele quiser mandar a chave de carro, ele manda. Se ele quiser mandar a chave de apartamento, ele manda. Se ele quiser colocar dinheiro na conta, ele coloca. Porque muitas vezes, irmão, a gente esquece que Deus é onisciente. Salmo 139, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe o que nós está pensando, o que vamos pensar amanhã. E muitas vezes Deus não dá, aleluia, aquilo que você pede, o que você quer, para você não se afastar. Muitas vezes Deus dá só meio pão para passar o dia, porque se der um pão inteiro, você vai sair do caminho dele. E ele, para não lhe perder, você vai vivendo, aleluia, chorando e gemendo, dizendo assim, só o Senhor é Deus, porque o Senhor sabe o amanhã e nós não sabemos. Mas se você ficar na vontade do Senhor, nós vamos morar no céu. Cego Bartimeu, ele não desiste. Alguém diz assim, se cala. Ele não se cala. É aí que dá força a ele. E ele começa a gritar, ou a falar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Jesus, eu te reconheço como enviado de Deus, como Messias, e eu preciso de um milagre, vem me ajudar. A Bíblia diz que Jesus para. E muitas vezes precisamos, irmão, buscar o Senhor com intensidade mais. Não desistir na primeira luta, na primeira prova. Muitas vezes assim, eu se afastei do Senhor porque um irmão não me deu a paz. Eu me afastei de Cristo porque não tive uma oportunidade. Eu me afastei do Senhor porque eu não fui consagrado a isso ou aquilo. Não, irmão. Nós precisamos, que Deus tem para nós é eterno, é melhor de qualquer coisa. E muitas vezes, no lugar de nós clamar, nós se calamos. Imagine se o cego Bartimeu,
ele tivesse se calado, porque mandaram ele se calar. Ó, se cala que o mestre está ocupado e não vai te atender. Ele tinha perdido a bênção. Mas Jesus para. A Bíblia não relata, mas eu quero aqui imaginar uma coisa tremenda. Jesus manda alguém chamar o cego. Eu não sei, é só uma imaginação minha. Eu não sei se foi aquela mesma pessoa que mandaram o cego se calar. Aí agora Jesus diz assim: ó, vem cá, chama o cego que eu escutei ali, eu vou atender. Não é que Jesus não tinha escutado a primeira vez, mas muitas vezes Deus está provando a minha e a tua fé. Você lembra quando Pedro estava preso lá em Atos capítulo 16, versículo de número... capítulo 12 de Atos, e versículo 5, que estava a irmã Maria com a sua família orando em sua casa, e falaram que a oração era contínua, a oração era continuada, a oração era sem cessar, a oração era intensa. E muitas vezes Deus quer operar, mas precisamos perseverar. A Bíblia diz que chamaram o cego. Eu não sei se foi essa mesma pessoa que mandou se calar, mas eu imagino, será que Deus não quis provar a fé até daquelas pessoas e assim, olha, vai lá, chama, eu escuto também ele. Porque aquele cego era condenado como um maldito, um maldiçoado. Era considerado na lei de Moisés como os seus pais pecaram e ele nasceu com aquela deficiência. E aquele cego chega diante de Jesus. E eu creio que ele já vem transformado por dentro. Eu creio que ele virou um missionário de Cristo ali, pregando as maravilhas que Jesus realizou naquele lugar. E Jesus cura aquele cego. E aquele cego vai feliz da vida. Mas porque não desistiu. Se você parou na caminhada por alguma coisa, algum motivo, eu não sei qual foi o motivo, o Senhor está dando uma nova oportunidade. E você pode aceitar Jesus até agora, assistindo esse vídeo, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, porque o Senhor está com ouvido atento. E depois procura uma igreja, não vou falar aqui placa de igreja. A igreja que fala que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Vá lá, entregue sua vida para o Senhor e vá servir ao Senhor com alegria. Ali termina aquele encontro no caminho de Jericó, de Jesus com o cego Bartimeu. E quando Jesus entra na cidade de Jericó, no capítulo 19 e no versículo 3, você pode acompanhar em sua casa, na sua Bíblia, a Bíblia diz que Zaqueu, ele tenta se aproximar de Jesus, mas havia uma grande multidão. Ali tinha multidão que estava querendo ver milagre. Ali tinha multidão que queria comer, porque onde Jesus estava a fartura de comida. E ali estavam os verdadeiros adoradores. E você pode dizer, mas era, irmão Dimas? Sim. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla do vestido de Jesus? Jesus diz assim, alguém me tocou, e o discípulo indaga a Jesus, diz assim, mas mestre, a gente vem te empurrando lá de baixo. E tu vem dizer agora que alguém me tocou. E Jesus disse, alguém me tocou porque o toque foi diferente. Muitas vezes tem pessoas se aproximando de Cristo por algo, por milagre, por bênção. E verdadeiramente o coração não está ligado. Que a qualquer momento a igreja vai subir. E se perguntar, tu estás servindo a Deus por quê? Não vai saber responder. Mas aquele que está ligado em Cristo, servindo ao Senhor com alegria, só com objetivo, o objetivo de subir para o céu. Se alguém perguntar, tu serve ao Senhor por quê? Porque Ele morreu por nós e porque eu quero ir para o céu. Eu estou servindo ao Senhor porque eu quero subir para o céu. Tudo isso aqui vai ficar. E ali, Zaqueu, ele tenta se aproximar de Jesus, aquela multidão, como eu fui falado agora. Alguns para comer, outros para ver milagre, outros curiosos e outros verdadeiramente buscando ao Senhor e seu ensinamento. Ele não consegue se aproximar de Jesus, porque ele é de pequena estatura, era um homem baixo, e ele disse, não vou conseguir chegar até Jesus. E mesmo ele tendo esse recurso todo, mas não conseguiu se aproximar de Jesus. Mas ele lembrou que Jesus ia ter que passar num caminho, e nesse caminho havia uma figueira brava.
E eu acho interessante que ele corre e sobe nessa figueira. E se você for estudar sobre essa figueira, ela é de fácil acesso, a sua subida. Qualquer pessoa sobe nessa figueira. Mas ela tem muita folhagem. Quem sobe nessa figueira, alguém que está embaixo não consegue ver, porque é fácil de subir nela. Mas quando você está em cima, ninguém consegue lhe ver, porque tem muita folhagem. E Zaqueu, ele sobe naquela figueira e espera Jesus passar. Eu acho interessante que quando Jesus ele vai passando, não foi ninguém que olhou para aquela figueira ou disse, tem um homem ali em cima. Não. A Bíblia diz que ele chega embaixo da figueira e olha para cima. O mestre diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa, ou convidar. Hoje eu me convido eu mesmo em chegar à tua casa. Jesus se oferece ali à casa de Zaqueu, dizendo assim, Zaqueu, eu vejo a tua fé. Eu sei que realmente tu está sendo transformado pelas minhas palavras, porque Zaqueu já tinha ouvido a falar de Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quantas vezes a gente está escondido, aleluia, envolvido em tanta coisa, no pecado, e achamos que o Senhor esqueceu de nós. Ninguém poderia ver Zaqueu, mas o Senhor viu, aleluia. Eu não sei o caminho que você está andando, eu não sei como está a sua vida, se está embaraçada, se está complicada, mas se você clamar ao Senhor neste dia, Ele vai te atender, porque Ele está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todos os moradores da terra, e se você está nessa terra, Ele está te contemplando. Eu digo mais, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe o CEP da tua rua, Ele sabe se tua casa está pintada de branco ou de azul, Ele sabe quantos fios de cabelo tem em tua cabeça, Ele é onisciente, e neste dia Ele está dizendo, eu quero te socorrer, mas você precisa dar uma oportunidade a você mesmo, se entregando para Jesus ou voltando para Cristo. Nada está perdido quando nós confiamos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os discípulos se incomodam, porque aquele homem era considerado como um ladrão, um traidor da pátria, porque aquele homem era judeu. Zaqueu era judeu, mas estava trabalhando agora para a Roma, os romanos, como chefe do publicano. Ele não era só um publicano, ele era chefe. Ele era que mandava na alfândega, no prédio onde ia toda o dinheiro arrecadado do imposto ali em Jerusalém, tudo ia para ali. Mas Jesus tem vida nova, não importa o caminho que você está andando. Se você é traficante, se você é bandido, se você é matador, se você está andando na vida de prostituição, de engano, de mentira, o Senhor tem uma nova vida para você. A leitura que nós lemos no Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tem vida nova para você. E eu acho interessante que eu separei alguns pontos aqui, que Zaqueu, ele teve que renunciar a algo para se aproximar de Deus. Porque para você se aproximar de Deus, tem que ter renúncia. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. Ele ama o pecador, mas se aborrece com o pecado do pecador. Não podemos dizer que serve a Deus e viver na prática do pecado. Vamos pecar sim, mas viver na prática do pecado não podemos. Está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz divisão entre nós e o vosso Deus. Não é Deus que se afasta da gente, é o pecado que faz separação. Mas Zaqueu foi transformado, ele deixou tudo para trás, aquilo que embaraçava a sua vida, aquilo que afastava ele de Deus, e teve uma nova vida com Cristo. O primeiro obstáculo que Zaqueu ele teve que deixar, renunciar, foi a sua profissão. Nos olhos das pessoas daquela cidade,
Zaqueu não tinha direito da salvação. Zaqueu não tinha direito da salvação nos olhos daquelas pessoas. Por isso, quando Jesus disse assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E os discípulos disseram: mas mestre, tu vai comer com pecador, tu vai entrar na casa do pecador. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! E ali era a única oportunidade daquela cidade de Zaqueu aceitar Jesus. O nome de Zaqueu significa justo ou puro. Mas esse homem não fazia jus do seu nome. Era justo ou puro, mas ele enganava. A sua profissão era uma profissão difícil nos olhos do judeu. Os publicanos era considerado como ladrão, corrupto ou fraudulento e etc. Mas o Senhor Jesus, ele mudou a vida de Zaqueu. O primeiro obstáculo, Zaqueu, ele venceu, ele deixou a sua profissão para trás. Ele não quis mais trabalhar para os romanos. Ele não quis mais viver aquela vida de engano ou enganar as pessoas. Aí a gente vê aqui o segundo obstáculo, o seu status social, porque Zaqueu era um homem importante. Muitos não gostavam de Zaqueu, mas no meio romano ali do povo romano, ele era chefe, quer dizer, ele tinha um status social muito grande. Espiritualmente, Zaqueu tinha poder. Voltando aqui, Zaqueu tinha poder e fama, mas espiritualmente era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro e nem o sucesso poderia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Veja que interessante. Ele deixa também seu status social, aleluia, para virar missionário, porque alguns estudiosos falam que Zaqueu, ele depois que tem esse encontro com Jesus, é transformado e vai falar das grandezas, dos feitos de Cristo. Mas Zaqueu não deixou que o dinheiro o impedisse de encontrar-se com Jesus. Muitas vezes você pode pensar que é perca, quer andar para trás conhecendo Jesus, mas não. Você vai ter uma nova vida. Quem sabe que esse vazio, você tem dinheiro, você tem status aí nas redes sociais, mas está faltando Jesus na tua vida para você ser completo. E só você vai ter completo quando você renunciar a alguma coisa. Zaqueu renuncia a sua profissão. Zaqueu renuncia o seu status social. E agora a gente vê também Zaqueu renunciando o seu orgulho. Porque muitas vezes o orgulho atrapalha o homem se aproximar de Deus. Aí diz assim: do orgulho, Zaqueu vence o obstáculo do orgulho. Está escrito lá em Lucas capítulo 19, versículo 4. Zaqueu não se importou com sua condição de homem rico. Deixou de lado seus status social e sua fama e foi ao encontro de Jesus. Poderia falar dele, mas ele quis conhecer a Jesus. Ele não quis se importar mais com nada. Quem quiser falar, mas Zaqueu, tu não era isso? Não, eu agora conheci Jesus, sou uma nova criatura. Mas Zaqueu, tu estás doido? Tô não, é porque Jesus mudou o sentido da minha vida. Eu estava vivendo na mermice e agora ele me transformou. Ele me deu um novo sentido, um novo horizonte. Eu agora quero morar no céu, aleluia. Do jeito que o Senhor fez com Bartimeu, fez com Zaqueu, Ele quer fazer na tua vida. Muitas vezes o ambiente parece agradável, porque aquela cidade de Jericó era considerado um paraíso. O nome dela é um nome muito bonito, lugar de fragrância. Mas havia pessoas ali naquele lugar que precisavam de Jesus. Nem tudo que parece que está bom, verdadeiramente está bom. Muitas vezes há um vazio dentro do ser que ninguém vê.
é dentro, é interno. E só Jesus para preencher esse vazio. Bebida não preenche, droga não preenche, prostituição não preenche, dinheiro não preenche, carro do ano não preenche, status social não preenche, orgulho não preenche, trabalho não, profissão não preenche. Só Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Confia nele e ele tudo mais fará na tua vida. Que você possa ser abençoado através desse vídeo, através dessa palavra. Que você venha lembrar que o Senhor Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para os cansados, ele veio para os necessitados. E ele quer, aleluia, te dar uma nova vida. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais vida. Não esqueça que você é especial para Jesus. Jesus te ama muito, mas depende só de você. Procure uma igreja, faça um dia diferente, diga assim, eu vou hoje assistir ou escutar um culto e vá ouvir Deus falar com você, porque o Senhor tem salvação para a tua vida e salvação é livramento. Deus te abençoe.